Pessoal, então vamos entrar agora na terceira parte da aula aí de interpretação da análise solo, que é a parte de teores de nutrientes, né? Estoque de nutrientes, quantidade de nutrientes na análise solo. Fósforo, o ideal, né, é ter um teor de perresina maior que 25 mg por decímetro cúbico na camada 0 a 20, tá? Para lavouras de alta produtividade, na verdade, a gente tem visto até teores maiores do que esse, acima de 30, acima de 40 mg por decímetro cúbico em resina, tá? Mas no mínimo aí 25 ppm de fósforo camada 0 a 20. O PMLH já exige uma interpretação com base em argila, então depois eu vou mostrar uma tabela de interpretação por PMLH. Enxofre, o ideal é ter enxofre maior que 10 na camada 0 a 25 ou maior que 15 na camada 20 a 40, tá? Então maior que 10 de 0 a 20 é o que a gente tem buscado. Muito comum o agricultor ainda não solicitar análise de enxofre. Volta e meia a gente vai numa fazenda, numa usina, olha lá, análise solo só tem, não tem enxofre, tá? Mas por que você não pediu enxofre? Ah, professor, eu só pedi análise básica lá e aí não sai o enxofre. Então temos que pedir enxofre. Enxofre hoje está dando resposta em soja, em milho, em cana, sorgo. Todas as culturas aí têm respondido muito bem a enxofre, então temos que tomar cuidado com o enxofre. Cálcio, magnésio e potássio, tá? O ideal é o solo apresentar na camada 0 a 20 teores superiores ao nível crítico, né? Então cálcio maior que 30 milimol ou 3 centimol, magnésio acima de 12 milimol, ou se for um solo muito arenoso, acima de 8 milimol já está bom, tá? É muito difícil você conseguir teor de magnésio acima de 10, 12 milimol em solos arenosos, então nesse caso acima de 8 já dá para negociar. Potássio, maior que 1,5 milimol ou 0,15 centimol em solos mais arenosos, ou maior que 2 milimol em solos de textura média ou mais argilosos, tá? Solos mais argilosos, muito argilosos, a gente pode trabalhar até com 3 milimol de carga. 2 milimol equivalem a 80 miligramas por decímetro cúbico, para quem está acostumado em potássio em ppm, né? E 3 milimol seria 120 ppm. Então, o nível crítico aí para solo textura média é 80 ppm e para um solo mais argiloso 120 ppm de potássio, tá? Bem, vamos falar um pouquinho de nível crítico. O que é nível crítico? É muito comum a gente falar nível crítico no solo, né? É o teor do nutriente no solo que, a partir deste valor, não há mais resposta à adição do nutriente na forma de fertilizante, adubo, tá? Ou seja, equivale à produção relativa de 100% nos estudos de calibração, tá? Eu vou mostrar um gráfico aqui que fica mais fácil, uma figura, para a gente entender, tá? Mas tome cuidado, pessoal. Como aqui eu imagino que tem colegas aqui do Brasil inteiro, né, assistindo a aula, né? Aqui em São Paulo, a gente considera nível crítico como aquele que equivale a 100% da produção relativa, tá? Mas na maioria dos estados do Brasil, o nível crítico é aquele que equivale a uma produção relativa de 90%, tá? Quando a gente vai para o Rio Grande do Sul, Paraná, é 90%. O que é isso, então? Então, eu peguei aqui uma tabela do Boletim 100, que mostra o seguinte, né? Um estudo, né? Produção relativa aqui, no eixo Y, e teor de nutriente no solo. Então, aqui em São Paulo, a gente separa em muito baixo, quando vai de 0 a 70, baixo de 70 a 90, médio de 90 a 100, alto e muito alto. E o teor que equivale a 100%, a gente chama de nível crítico, aqui em São Paulo. Então, o nível crítico é o teor de nutriente que equivale a uma produção relativa de 100%. Só que quando você vai, por exemplo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, outras partes do Brasil, os boletins consideram nível crítico como, está até um box aqui, ó, né, nível crítico, 90% de produção relativa. Então tem uma pequena diferença entre São Paulo para os demais estados. Na prática, muda muito? Não, não muda muito. O que é importante vocês lembrarem é que nível crítico é um teor de nutriente no solo, que a partir desse valor a resposta à adubação começa a ficar muito pequena, tá? Muito baixa. Então, não vale a pena eu ir muito longe na adubação, adubar muito, porque eu já estou num nível no solo que eu estou tendo pouca resposta. Então, apesar da diferença de 90, 100, não vamos brigar por conta disso, né, pessoal? Seja 90 ou seja 100, eu já estou num nível que o meu solo está bom, eu vou adicionar nutriente, basicamente, né, para manter o meu sistema, tá? Normalmente, eu vou fazer uma adubação de manutenção para repor a quantidade exportada pelos grãos, tá? Então, a partir do nível crítico, a gente começa a adubar só para repor a exportação pelos grãos. A gente não quer mais adubar para melhorar o teor no solo. Então, os níveis de adubação são menores quando o meu teor no solo está acima do nível crítico, tá?
E aí a gente entra na parte, talvez parte mais esperada aí que vocês estão esperando, né? O professor não vai falar de interpretação de teor, vou falar agora, chegamos na parte aqui de interpretação de teor de análise de solo, tá? Basicamente, nós podemos interpretar a fertilidade do solo por teor de nutriente na análise de solo e por porcentagem de nutrientes ocupando a CTC do solo, tá? Qual que eu prefiro, tá? Eu sou da opinião, pessoal, que nós temos que manejar nossas lavouras com teor de nutriente acima do nível crítico. Cálcio acima do nível crítico, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, fósforo, sempre boro, sempre acima do nível crítico. Estou acima do nível crítico? Estou. Então agora eu vou olhar a porcentagem na CTC para ver se meu solo está equilibrado, como está a distribuição de nutrientes na CTC, tá? Mas primeiro eu olho teor de nível crítico, tá? Eu tô com cálcio, magnésio, potássio acima do nível crítico, agora eu estou. Ah, tá bom. Então agora eu vou ver se eu tô com 50% de cálcio na CTC, 20% de magnésio na CTC e 4, 5% de potássio na CTC. Mas eu dou mais importância para teor de nutriente absoluto mesmo, análise solo, para depois olhar porcentagem na CTC, tá? Bem, aí, pessoal, nós podemos interpretar teores por diversos métodos, diversos boletins, tá? Eu vou apresentar aqui para vocês hoje os teores do boletim 100. Do boletim 100, por quê? Né? Porque é o mais novo que saiu, tá? É o mais recente dos boletins. Foi lançado aqui, essa última edição aqui, em setembro de 2022, tá? O do Paraná também ele é recente, 2017, o do Rio Grande do Sul e Santa Catarina também é. O do Cerrado e o de Minas Gerais, eles são mais antigos, né? Então, vocês podem escolher interpretação por algum desses boletins. E eu vou apresentar aqui algumas tabelas do boletim 100 e também algumas tabelas de outros materiais para vocês, tá? E, no final, eu vou apresentar uma tabela que a gente usa na prática, tá? Eu não fico, cada estado que eu vou trabalhar, eu pego o boletim para... Não, eu tenho uma tabela nossa que eu vou para o Mato Grosso do Sul, eu uso a nossa tabela. Eu vou para o Mato Grosso, uso a nossa tabela. Vou para o Pará, uso a nossa tabela. E eu vou fornecer essa tabela para vocês como uma sugestão no final. De novo, então, o Boletim 100 foi lançado em setembro de 2022, ele está bem novo, né? E eu vou apresentar aqui algumas tabelas de interpretação do Boletim 100. A primeira tabela que ele traz é a acidez, né? Interpretação de acidez. pH em cloreto de cálcio, aqui em São Paulo o padrão é cloreto de cálcio para pH, então aqui estão os valores, ó. Acidez muito alta, pH menor que 4,3, enfim, aqui os valores, e acidez muito baixa quando o pH em cloreto de cálcio passa de 6, tá? V%, 0 a 25 muito baixo, 26 a 50 baixo, 50 a 70 médio, 70 a 90 alto e maior que 90 muito alto, tá? Então, parâmetros de acidez do solo. Magnésio e enxofre. Magnésio, acima de 8. O boletim 100 considera 8 milimol ou 0,8 centimol como nível crítico para magnésio, tá? Eu, particularmente, eu acho um pouco baixo, né? 8 para solos de textura média para argilosa. Eu gosto de trabalhar com 12 milimol, tá? Mas o boletim 100 oficialmente, então, trabalha com 8. Acima de 8 já está bom, segundo o boletim 100. Eu acho que 8 está bom para solos mais arenosos, mais leves. Para solos mais argilosos, temos que trabalhar com 10 a 12 milimol. Enxofre, o boletim 100 considera 10 miligrama por decímetro cúbico, na camada 0 a 20, o que eu acho um bom teor. Trabalhar com 10 está um bom teor. E o boletim 100 não traz cálcio, tá? O boletim 100 não traz cálcio, por quê? Porque não existe trabalho oficial que calibrou cálcio na análise de solo. Por que não existe trabalho oficial? Porque todos os trabalhos que tentaram ajustar nível crítico de cálcio, eles sofreram influência, porque como que eu adiciono cálcio no solo? Com calcário. Aí sempre que eu adiciono calcário, eu melhoro o cálcio, eu melhoro pH, e melhorando o pH eu reduzo o alumínio, tenho outros efeitos. Então, sempre eu tenho um efeito de confundimento aí. Por isso, é difícil encontrar um trabalho que conseguiu realmente chegar em níveis críticos de cálcio. Aí o boletim 100 falou assim, bem, já que não tem trabalho, eu vou tirar, não vou colocar. E não colocaram, só tem para magnésio, tá? Só tem curvas de calibração para magnésio. Não existe curva de calibração para cálcio por conta desse efeito do material corretivo da acidez do solo, tá? Bem, opinião minha, lavouras comerciais acima de 30, 35 milimol de carga de cálcio, pelo menos, acima de 3, 3,5 centimol de carga de cálcio, são valores que a gente tem observado em lavouras de soja e milho de produtividades boas, tá? Então não é nada oficial, mas são valores que a gente encontra na prática em lavouras de alta produtividade. Potássio, teor baixo, menor que 1,6 milimol de carga, teor médio,
1,6 a 3. 3 é o nível crítico, que equivale à produção relativa de 100%. 3 a 6 é alto e maior que 6 é muito alto. Então, o boletim 100, quando está muito alto, ele já nem recomenda adubação potássica para as culturas, porque realmente está muito alto esse valor aí. Tá? Então, qual que é o nível crítico de potássio pelo boletim 100? 3 milimol, tá? Que equivale a 120 miligramas por decímetro cúbico de potássio, ou 120 ppm. Fósforo. Aqui em São Paulo, como vocês sabem, a gente utiliza resina, né, como método oficial para fósforo. Então, aqui em São Paulo, a interpretação de fósforo é dividida para espécies florestais, eucalipto basicamente, né? Culturas perenes, café, citros, culturas anuais, soja, milho, feijão e hortaliças, tá? Então, pegando os anuais aqui, ó, soja e milho, né? Menor que 7, muito baixo, 7 a 15, baixo, 16 a 40, médio, tá? Então, o nível crítico de fósforo pelo boletim 100 é 40 miligramas por decímetro cúbico. Acima de 40 eu já não tenho resposta à adição de fósforo. 40 a 80 muito alto, maior que 80, desculpa, 40 a 80 alto, maior que 80 muito alto, tá? Em lavouras de soja, milho, tem sido comum a gente observar de 40 a 80, tá? Em lavouras de batata, cenoura, alho, cebola, aí a gente vê teores muito altos de fósforo. Mas em lavouras de soja e milho, tem ficado aí de 30 a 60, a grande maioria das análises, e em alguns casos passa aí de 80, então valores bem altos, tá? O nível crítico, então, 40. Bem, como eu sei que muitos colegas aqui não são de São Paulo e atuam em outras partes do Brasil, eu trouxe aqui a interpretação por Melish, tá? Por Melish. E você sabe que o Melish tem que interpretar ele de acordo com a argila. Menor que 15% é argila, aqui, né, os valores de Melish. O nível crítico aqui seria 25 ppm para um solo arenoso, 20 ppm para um solo de 16 a 35% de argila, 12 ppm para um solo de 36 a 60 e maior que 6 ppm para um solo muito argiloso, tá? Pessoal, eu não vou falar aqui para vocês, né, a diferença de Melish para resina, eu não vou ficar defendendo aqui. Vocês sabem que aqui em São Paulo a gente utiliza a resina porque os trabalhos que foram feitos aqui observaram que a resina, ela imita melhor a planta, né? Ela é mais sensível a identificar uma fração de fósforo equivalente ao que a planta consegue absorver. Então aqui a gente prefere resina, tá? Mas eu entendo que em outros estados o Melish é muito utilizado, então trago aqui para vocês a tabela de interpretação de Melish. Por que outro motivo que eu prefiro a resina? A resina é muito mais fácil para o agricultor interpretar, tá? Acima de 40 ppm de fósforo tá bom, tá adequado. Independente se o solo tem 15, 20, 30, 40, 50, 60% de argila, 40 ppm é o nível crítico. Então, não varia de acordo com a argila. O fato de eu ter que interpretar por argila, eu acho que dificulta a vida do agricultor, tá? Mas, enfim, vamos parar. Não vamos entrar nessa briga, né? De resina, Melish. Está aqui a interpretação de Melish para vocês. E o caso mais interessante, ó. O Djalma, da Embrapa, que é quem escreveu essa circular técnica 33, né? Ele também trazia interpretação de fósforo por resina para a região do Cerrado. Então, hoje, a gente vê muito agricultor pedindo fósforo por resina, fora do estado de São Paulo, tá? A gente vai para Mato Grosso do Sul, Goiás, Bahia. É comum o agricultor pedir análise de fósforo por resina, porque ele acredita que a resina é mais sensível, né, do que o Melish. O Melish é um extrator duplo ácido, ele joga o pH para baixo da análise. A resina não mexe em pH e ela fica 16 horas agitando, então é um pouco mais sensível. E aí o Djalma já trabalhou com resina, ele já calibrou resina para outros estados também. Então fique tranquilo, se você está trabalhando no Mato Grosso ou em Goiás, você não é obrigado a usar Melish. O Melish é o padrão fora de São Paulo. Não, o Melish é o padrão em outros estados, mas o Djalma da Embrapa já calibrou o método da resina para outras partes do Brasil, para a região do Cerrado. Então fique tranquilo, se você quiser usar resina, você também pode usar. Aí você pode interpretar por aqui, ó. Só que o nível crítico, segundo esse trabalho aqui, é 20 miligramas por decímetro cúbico, menor que o nível crítico aqui de São Paulo, né, que é 40. Então, é um nível crítico menor aqui foi identificado, tá? Bem, ainda indo em direção aqui dessa parte de fósforo, de resina, né? A circular técnica, então, da Embrapa, que vocês podem baixar na internet, isso aqui, coloca lá circular técnica 33, que vai aparecer esse trabalho. O Djalma aqui da Embrapa, né? Ele trazia, ó, a calibração de resina para a região do Cerrado,
para diferentes culturas, ó, por exemplo, soja e feijão, é a linha azul aqui, ó. Vai aumentando o teor de P por resina, eu vou aumentando a produtividade. Até, né, a partir do nível crítico de 20 aqui, eu praticamente não tenho mais ganho de produtividade. Trigo e arroz também vai aumentando, eu vou aumentando até chegar no nível crítico e ter pouco ganho. E para milho, ó que interessante, o milho é uma cultura um pouco mais sensível para fósforo, né? Mais do que a soja, ó. Vai aumentando a produtividade do milho até chegar em nível crítico aqui, mas mesmo depois do nível crítico, o milho ainda continua ganhando produtividade, mostrando que para o milho, talvez o nível crítico de fósforo vai ser um pouco maior do que o nível crítico para soja, tá? Mostrando uma sensibilidade maior do milho para teor de fósforo no solo, tá? E a gente sabe que o milho é uma cultura responsiva à adubação, né? Talvez até mais sensível à adubação do que a própria soja. A soja é mais rústica, menos sensível. Então aqui mostrando ganhos. E o Djalma já trazia as doses de fósforo a aplicar, né? De acordo com a interpretação do P na análise de solo, adequado, alto e muito alto. Então o que ele fazia, né? Tanto para a soja quanto para o milho. Quando o solo está com teor adequado, são doses maiores. Quando o solo está com teor alto, são doses menores. E para teor muito alto de fósforo, a recomendação aqui desse circular era zerar. Zerar fósforo, né? Então, por exemplo, o que é um teor muito alto por resina? Vamos voltar aqui atrás. Teor muito alto, acima de 35 ppm de fósforo, tá? Então, se eu for seguir a risca aqui o boletim, né? Acima de 35 ppm de fósforo resina, que é muito alto, a recomendação desse boletim era zerar a adubação para soja e para milho. Hoje, a gente sabe que em áreas com teor de P muito alto, a gente pode sim reduzir a adubação fosfatada e é até bom reduzir, porque quando tem muito fósforo no solo, a soja começa a acamar, por exemplo, começa a dar problema. Então, hoje tem sido muito comum os colegas recomendarem cortar a adubação ou adubar o mínimo possível nessas lavouras de teor muito alto de fósforo. E isso aqui está embasado pela pesquisa aqui nesse trabalho da Embrapa, tá bom? Ou seja, quanto mais alta a fertilidade do solo, eu posso chegar num ponto que eu posso reduzir a adubação fosfatada ou até mesmo cortar a adubação fosfatada por 1, 2 anos e analisar o solo para ver como está sendo a evolução do teor de P, tá? E para finalizar, pessoal, micronutrientes, o boletim 100, né, ele manteve, por exemplo, o teor de boro, o nível crítico de boro como 0,6 para culturas anuais, mas para culturas perenes, especialmente café e citros, ele aumentou o nível crítico de boro para 1 mg por decímetro cúbico, tá? Olha que interessante, né? E a gente tem visto lavouras de soja de alta produtividade com teores de boro de 0,8, 0,9, 1 mg por decímetro cúbico. Então, faz sentido, né, esse aumento do nível crítico aqui de boro e também aumentou o nível crítico dos demais micronutrientes para culturas perenes. Para anuais, mantiveram aí o nível crítico. Pessoal, tá, isso é boletim. Agora eu vou apresentar para vocês o que a gente tem trabalhado na prática, tá? Nível crítico adotado em boletins, segundo boletins, versus o nível crítico que a gente tem adotado para soja e milho. Quando a gente conversa com o agricultor e tudo mais, o que ele julga bom, né, no solo dele? Então, por exemplo, os boletins oficiais trazem, então, fósforo na camada 0 a 20 como 35, um valor bom por resina. Eu acho que 35 realmente é um valor bom, a gente não precisa mudar isso. Um teor absoluto de 35 está adequado. Cálcio, alguns boletins trazem que 15, 18, não o de São Paulo, né, já expliquei o de São Paulo para vocês, mas alguns boletins trazem 15 a 20 milimol de carga como um nível crítico de cálcio e 8 de magnésio, mas a gente tem visto em lavouras comerciais 30, pelo menos 30 milimol de carga por decímetro cúbico de cálcio e 12 de magnésio. Potássio, 2 milimol, os boletins trazem como nível crítico, a gente tem visto em lavouras comerciais 3 milimol, pelo menos na camada 0 a 20. V%, boletim 60, lavouras comerciais 70. Enxofre, 10, muita gente já buscando 15, tá? Eu acho que dá para trabalhar com 10 como nível crítico de enxofre na camada 0 a 20. Alguns colegas acabam subindo um pouco a régua, querendo trabalhar com 15. Mas eu acho que 10 dá para negociar. M%, os boletins, 15% é um valor aceitável de 20 a 40, mas em lavouras comerciais nós não queremos ter alumínio ou saturação de alumínio na camada 20 a 40, tá? E porcentagem na CTC, 50% de cálcio, 18% de magnésio e acima de 4% de potássio, são valores muito bons, isso aqui, tá? Desde que eu esteja acima do nível crítico. Aí sim, eu vou olhar porcentagem desses nutrientes na CTC.
E a tabela que eu falei para vocês que eu ia apresentar para vocês, tá? O que a gente tem usado na prática, né? Isso aqui é uma tabela do professor Witt e do professor Pedro Henrique, que traz aqui uma divisão em teor muito baixo, baixo, médio, alto e muito alto, para pH, V%, fósforo por resina, enxofre, tá? Potássio, cálcio, magnésio, porcentagem de cálcio, magnésio e potássio, e micros também, boro, zinco, cobre, ferro e manganês. Então, essa aqui é uma tabela, pessoal, que a gente tem adotado na prática, tá? Quando a gente vai trabalhar em diferentes estados, a gente acha que essa tabela está bem coerente. Então, buscando aí sempre estar no nível médio, tá? Qual que é o nível crítico aqui? É a classe superior do médio. Então, por exemplo, para fósforo é 30, para enxofre é 15, para potássio é 2,3, para cálcio é 25, magnésio é 12, tá? Boro é 0,6. Então, sempre buscando trabalhar na classe média, ou acima da classe média, tá? Manejando fertilidade para esses níveis teores de nutrientes no solo. Então, essa tabela eu acho que é bem coerente, fica à vontade, é só uma sugestão, tá? Vocês devem ter as tabelas de vocês próprias, mas aqui fica só como uma sugestão. Pessoal, uma coisa mais prática aqui, eu peguei uma fazenda que a gente trabalha aqui em São Paulo, tá? Na região sul de São Paulo, aqui, já indo para o Paraná, é uma região de Capão Bonito aqui, né? É em Buri, São Paulo, uma fazenda muito boa, eles têm 3.000 hectares lá, cultivados com soja e com milho, segunda safra, e eles têm obtido bons níveis de produtividade, 80 sacas por hectare de soja na última safra e 156 sacas por hectare de milho, segunda safra. E só que esse milho aqui é irrigado, tá? Eles têm pivô, eles só plantam milho nas áreas que tem pivô. Soja não. Soja basicamente é metade da área com pivô, metade da área sem pivô. Então, uma fazenda bom nível tecnológico. E aqui, a análise solo dessa fazenda, tá? Então, por exemplo, P-resina, isso aqui é média, tá, pessoal? Inclusive, nessa média aqui, tem áreas de abertura que jogam a média para baixo, tá? De maneira geral, as áreas produtivas estão um pouco melhores que essas médias que estão apresentadas aqui. P-resina, 31 em cima e 10 embaixo. Enxofre, 21 em cima, 51 embaixo. Normalmente, enxofre acumula embaixo, né? Cálcio, 33 e 21. Magnésio, 12 e 8. Potássio, 2,3, 1,3, CTC, 80 milimol, V% próximo de 60 na camada superficial e acima de 40, de 20 a 40, saturação de alumínio, 1 na 0 a 20 e 8% de 20 a 40, esses 8% a gente já fica um pouquinho preocupado com isso, né? Tá chegando perto de 10%, a gente não gosta disso. Boro, 0,9 e 0,6, ó, teores adequados de boro, acima do nível crítico. Os demais micro até que estão baixos, não estão muito altos. E aqui a argila, 30%, 35% da argila é a média dessa fazenda, tá? E aqui os valores de produtividade. 86 sacas por hectare de soja nas áreas irrigadas e 82 sacas por hectare nas áreas de sequeira. Então, bons níveis de produtividade e uma fertilidade mediana, tá? Não está nem muito alto, tá? A fertilidade aqui, mas de maneira geral, um solo bem equilibrado, com macro, com micronutrientes e com acidez controlada, permitindo aí esses níveis de produtividade. Uma coisa interessante dessa fazenda, áreas com boro, áreas mais velhas, eles têm teores de boro bem adequados, acima do nível crítico, até acima de 1 ppm de boro, o que é difícil a gente ver em lavouras comerciais, porque eles têm trabalhado com 20, 30 ou 40 quilos de lexita aplicados antes da soja. Então, eles têm conseguido com isso subir teor de boro, aqui à direita, comparados com uma área nova, uma área de abertura, que só usou boro 1 ano ainda e os teores estão baixos. Então, estão trabalhando bastante com boro. Aqui é uma outra fazenda, também nessa região sul de São Paulo, já divisa com o Paraná, uma fazenda que consegue produtividade de 90 sacas por hectare de soja, de média, já de muito boa, tá? E aí a gente olha a análise de solo deles, ó, na camada 0 a 20, fósforo, bons valores, pH corrigido, potássio acima de 3 milimol de carga por decímetro cúbico, então está acima do nível crítico, cálcio 80 milimol, valores muito altos de cálcio, valores bons de magnésio, excelente de magnésio, acima de 20 milimol de carga, CTC 120, 130, então são solos mais argila, mais matéria orgânica, tá? V% que quase chegando a 80% na camada superficial e na camada de 20 a 40, 60, 40, tá? Valores mais baixos. Enxofre alto e micronutrientes, ó, boro 1 ppm, cobre bom, ferro também, zinco bom, só o manganês que ainda não chegou em 5, né?
Então só o manganês está um pouco baixo. Então a gente observa que é uma área de alta fertilidade e com isso, né, tem permitido aí bons níveis de produtividade. Essa área aqui, eles trabalham com oxissulfato como fonte de micro via solo, tá? Então por isso que esses teores de micro aqui estão bem adequados, estão bons, tá bom? Uma área de alta produtividade de soja aqui, como exemplo, tá? E para finalizar, pessoal, relação cálcio-magnésio, tá? O que eu queria falar da relação cálcio-magnésio? Hoje, eu não dou importância nenhuma para a relação cálcio-magnésio, não me preocupo com isso, tá? Por quê? Porque, na verdade, pessoal, quando a gente busca trabalhos da literatura, mostram que se o cálcio estiver acima do nível crítico e o magnésio estiver acima do nível crítico, não importa a relação cálcio-magnésio, tá? Aquilo que a gente buscava, o ideal é ter de 3 a 5 para 1, 3 a 5 de cálcio para 1 de magnésio. Hoje eu não me preocupo com isso. Se o meu cálcio está acima de 30, 35 milimol e o meu magnésio está acima de 10, 12 milimol, eu não me preocupo com relação cálcio-magnésio. Isso está embasado em trabalhos da literatura, que mostram que relação 2 a 10 para 1 tá bom, desde que eu esteja acima do nível crítico. E uma publicação mais recente do professor Volney Pauletti, do Paraná, tá? Um professor colega nosso, aqui no jornal do NPCT, equilíbrio entre bases do solo e produtividade das culturas, tá? Então, o trabalho do Volney Pauletti, o que ele fez? Ele revisou vários trabalhos do Brasil, pegou análise de solo com produtividade e fez esses gráficos. O que ele observou? Que a produtividade de grãos, ela aumenta à medida que eu aumento o teor de cálcio na análise de solo, tá? A produtividade aumenta à medida que eu aumento o magnésio, à medida que eu aumento o potássio, à medida que eu aumento o CTC do solo, o que é esperado. Só que quando eu faço essa relação de produtividade com relação cálcio-magnésio, eu não tenho tendência nenhuma, tá? Nem cálcio na CTC, nem magnésio na CTC, nem potássio na CTC. Então, qual que é a conclusão do professor Volney Pauletti nesse trabalho aqui, né? Portanto, o que interfere na produtividade das plantas é o teor do nutriente no solo e não a relação entre eles, tá? Ou seja, a relação cálcio-magnésio não importa para nada, tá? O importante é ter teor de nutriente acima do nível crítico. Cálcio, magnésio, potássio, V%, aí é isso que importa, tá bom? Então é mais um trabalho que mostra que essa relação cálcio-magnésio a gente não precisa se preocupar com ela. Para finalizar, eu deixo essa tabela de conversão de unidades, tá? Eu não sei em qual região você que está assistindo aqui atua, se é no Paraná, se é em Goiás, se é no Mato Grosso, se é no Pará, se é no Maranhão. Então, e cada região a análise de solo sai de uma forma. Uma sai em centimol, outra sai em milimol, outra sai em ppm. Então aqui é para a gente converter, por exemplo, 1 centimol de carga por decímetro cúbico de potássio equivale a 10 milimol de carga por decímetro cúbico, que equivale a 400 ppm de potássio, que equivale a 800 kg por hectare do elemento K ou 960 kg por hectare do elemento K2O, tá? De K2O. Então, eu só dei o exemplo aqui do potássio, mas dá para fazer a mesma conta para magnésio, dá para fazer a mesma conta para cálcio, tá? Para fósforo. Então, e para converter também P2O5 para P para P2O5. Então, essa tabela aqui do professor Witt é bem útil para essa finalidade, tá bom? Pessoal, finalizando aqui a parte de interpretação da análise de solo. A análise de solo traz informações importantes aí de textura do solo, parâmetros de acidez e teor de nutrientes no solo. Hidrogênio mais alumínio dá uma ideia do poder tampão do solo e isso indica para a gente se a gente tem que usar doses maiores de calcário, intervalo de reaplicação, se é mais longo ou se é mais curto, tá? Teores de nutriente acima do nível crítico são encontrados em lavouras de alta produtividade, tá? Essa é uma informação importante. E segunda informação importante, a adubação ela pode ser ajustada em lavouras com teor de nutriente muito alto. Fósforo, potássio, enxofre, tá? Podemos ajustar a adubação. Não há vantagem em utilizar a relação cálcio-magnésio do solo. O que interfere na produtividade é o teor do nutriente do solo e não a relação entre eles. Então vamos simplificar nossa vida, tá? Vamos olhar teor de nutrientes, vamos trabalhar sempre acima do nível crítico e seguir o jogo, tá? Sem ficar se preocupando como está a relação cálcio-magnésio, magnésio, potássio, CTC, vamos deixar isso em segundo plano. Primeiro, olhar para teor de nutriente no solo, tá bom? Pessoal, obrigado, espero que tenha sido aí esclarecido alguns pontos para vocês. Fica aqui o meu contato, caso vocês precisem entrar em contato. Muito obrigado.